Imagine que seu clube conquistou um tetracampeonato nacional, sendo com sobras a melhor equipe do país e a base da atual bicampeã mundial, com jogadores extraordinários e uma equipe que atrai multidões em jogos internacionais. Mas tudo se encerra tragicamente com um acidente aéreo. Pois é, foi isso que torcedores vivenciaram com o Torino nos anos 40. Bom, hoje em dia o Torino é visto como um clube mediano de meio de tabela, e até um time desconhecido para quem não acompanha futebol europeu. Mas ele tem muita história e está entre os grandes no futebol italiano, tendo uma grande rivalidade local contra a Juventus. O presente pode ser desanimador, mas nos anos 40 o clube vivia uma era dourada e não tinha adversário à altura do grande Torino. Em 1942 a equipe já mostrava sua força e se destacava entre as demais. Porém ela amargou o vice italiano. Mas a recuperação veio logo na temporada seguinte. A Juventus teve uma década de 30 brilhante, e o Torino só tinha um campeonato italiano e uma Copa em sua história. Então esse era o momento ideal para reagir e encostar nas conquistas adversárias, já que o clube contava com ótimos jogadores. O principal deles era Valentino Mazzola, que inspiraria o apelido de um brasileiro inclusive. Ele era completo e jogava como meia e atacante. Naquele ano, o atleta tinha acabado de chegar ao clube com 23 anos. Ele já tinha um espírito de vencedor, porque foi fundamental na conquista da Copa da Itália do Veneza em 1941. Mazzola e o Torino se encaixavam tanto que o craque parecia ser a personificação da equipe. Com ele também chegou o meia Ezio Loic, que também jogou no Veneza, e por isso os dois já tinham um entrosamento e seriam bons companheiros no Torino e na seleção italiana. E para fechar a lista dos principais reforços, chegou o volante Giuseppe Grezzer, que também teve passagens pela seleção. O time, que já era bom e contava com jogadores como Romeu Mente, que jogaria na seleção, se fortaleceu com as contratações, e sob o comando do técnico András Kut, que fez a dobradinha nacional. Na Copa o desempenho foi surreal, com 20 gols marcados e nenhum sofrido. Gabetto foi o artilheiro da equipe em um ano perfeito e era outro jogador de seleção. Ao lado de Mazzola ele fazia uma dupla imbatível. A Segunda Guerra já estava acontecendo, mas até então as competições não tinham sido paralisadas. Só que nas temporadas 43-44 e 44-45, isso mudou e impediu uma hegemonia ainda maior do Torino e um possível trimundial da Itália. Mas apesar disso, a guerra não foi suficiente para acabar com o ritmo frenético dos jogadores mesmo depois de um hiato de 2 temporadas. Tudo bem que aconteceu um campeonato substituto, e até o craque da Copa de 38 foi jogar no Torino. Mas ela foi uma zona e nem é considerada oficialmente. Um novo técnico chamado Luigi Ferrero chegou. Ele foi o comandante que ficou mais tempo nesse período dourado e se tornou um dos maiores técnicos do Torino. Com ele também chegou o ótimo lateral direito Aldo Ballarin e o zagueiro Rigamonti. Ambos jogaram pela seleção. Com esse treinador, o Torino conquistou mais 2 campeonatos italianos. E poderia ter sido mais se a Copa da Itália não tivesse parado de acontecer durante mais de 10 anos. Mazzola e Gabetto estavam arrasadores e a Juventus estava virando uma freguesa do grande Torino. O time tinha a fama de começar pressionando e atacando muitos adversários nos 15 minutos iniciais, com uma velocidade extrema. Então o adversário não tinha nem tempo para respirar. Em 47-48, o time teve 2 treinadores e também o melhor ataque da história da Liga Italiana com 125 gols em 40 jogos. Aquela foi uma temporada mágica para o clube, que conquistou o Tetra e aplicou goleadas humilhantes, como um 10-0 na Alessandria e um 7-0 na Roma. O time vivia um momento espetacular, não tinha para ninguém na Itália e se existisse uma Champions na época, certamente o Torino ganharia pelo menos uma. Os torcedores e jogadores estavam nas nuvens. Mesmo com a constante troca de treinadores, o time se mantinha no topo, e isso não era diferente em 49. O Torino liderava a Série A com 4 pontos de vantagem para a Inter, que era a segunda colocada. Tudo estava se encaminhando para mais um ano de alegria e festa. Nesse momento, o clube foi convidado pelo Benfica para jogar um amistoso em homenagem ao capitão português Francisco Pereira, que era amigo de Mazzola. Então o Torino viajou para Portugal. Jogou amistoso e saiu derrotado por 4-3, mas isso era o de menos. Um avião Fiat G212 que transportava todo o time, equipe técnica e jornalistas, deixou Lisboa para retornar a Turim no dia 4 de maio de 1949, mas antes ele fez uma escala em Barcelona. O tempo não estava muito propício para voo, já que existia um forte vento e uma névoa na parte final do percurso, e a visão do piloto estava comprometida. Já próximo do destino, o avião bateu em uma parede da Basílica de Superga, que ficava em uma colina na cidade.
31 pessoas estavam no avião e não houveram sobreviventes. Mas 5 atletas do clube não viajaram para Portugal e continuaram vivos. No total, 18 jogadores morreram. Eles eram Valério Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emily Bongiorni, Eusébio Gastigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabeto, Ruggero Grava, Giuseppe Greser, Ezio Loic, Virgílio Maroso, Danilo Martel Mazzola, Romeu Mente, Piero Perto, Franco Sola, Mário Rigamonti e Júlio Schubert. O funeral das vítimas foi memorável, com quase 1 milhão de pessoas indo às ruas para se despedirem do talvez maior time da história do futebol italiano, que se tornou pentacampeão italiano com consenso da federação e os clubes, já que não existia nenhum clima para o campeonato italiano não ter essa equipe memorável como campeã. Os jovens da base jogaram os últimos 4 jogos da competição. Seus adversários, em sinal de respeito, também jogaram com jogadores da mesma faixa etária, e o Torino venceu todas as partidas. Com esse acidente, River Plate e Torino se tornaram clubes amigos, porque os argentinos que contavam com Di Stefano e Néstor Rossi fizeram um amistoso com os touros, abdicando de jogar seus jogos oficiais com o time titular para homenagear os jogadores e arrecadar fundos às famílias das vítimas. O que deu bastante certo, já que 60 mil pessoas foram assistir o jogo, e esse vínculo se mantém até hoje em dia. Infelizmente, depois desse acidente, o clube não conseguiu retornar com o mesmo protagonismo. Até foi campeão italiano em 76 e ganhou 3 copas. Mas nenhum feito do clube conseguiu ser comparável aos 5 campeonatos nacionais e uma copa nos anos 40 com o grande Torino. A base da seleção italiana, como foi mostrado no decorrer do vídeo, era o Torino. E isso logicamente atrapalhou muito o desempenho do país na Copa de 50, que foi para o Brasil de navio após o trauma, tendo sua preparação prejudicada e caindo logo na primeira fase. Essa foi uma das maiores tragédias da história dos esportes. Um time lendário, praticamente invencível, só foi parado por uma fatalidade, com os jogadores jovens que tinham uma carreira e vida pela frente. Mas tudo se encerrou no dia 4 de maio de 1949. O Torino pode não ser um gigante do futebol, pode não ser o clube mais rico, pode não ter a maior torcida, mas realmente tem uma história comovente e teve um dos melhores times da história, com um jogador diferenciado e que está entre os melhores jogadores italianos também da história. Essa equipe foi prejudicada por uma guerra e por um episódio terrível, mas mesmo assim deixou muito a sua marca na história do futebol. E o grande Torino não será e nem deve ser esquecido. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço o seu like, faz toda a diferença na recomendação do vídeo. Esse vídeo tem mais alcance e o YouTube entende que o vídeo é bom através do like e torna possível, o meu trabalho, toda essa pesquisa, todo esse conteúdo para vocês. Também ative o sininho e se inscreva para sempre estar ligado nas novidades do canal, nos novos conteúdos e também não perder nenhum vídeo. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês responderem nos comentários. Vocês acham que se existisse uma Champions League nos anos 40, o grande Torino conseguiria ganhar alguma? Se sim, quantas? Deixe sua opinião nos comentários, mesmo se for em forma de achismo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!